Graça e paz, amados irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 3. Nós entramos nesse capítulo hoje e nós estamos naquela primeira parte do livro, quando o apóstolo São Paulo está trazendo respostas a informações que ele recebeu, ok? Da família de Clói, dessa irmã, enviaram lá para Paulo, disseram para Paulo, a igreja está passando essa situação, são esses os problemas que nós vemos na igreja. Então Paulo escreve a partir disso todas essas questões. O primeiro ponto de Paulo é de fato pegar o evangelho novamente para essa igreja, para que ela possa voltar à centralidade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E então ele vai resolver agora no capítulo 3 o problema de uma falta de compreensão. Ele vai corrigir uma ideia falsa sobre a igreja, com a identidade da igreja e do ministério pastoral. Então são essas duas coisas que Paulo vai estar falando aqui, tanto no capítulo 3 como no 4, ok? No capítulo 4 ele continua falando dessa correção, dessa falsa ideia do ministério da igreja, do que é a igreja e do ministério pastoral. Então ele vai corrigindo aí essa falsa compreensão da igreja de Corinto. Capítulo 3, versículo 1, eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta nesse texto, e nós vamos passear por ele nessa noite. Diz: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque são carnais, porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Então, irmãos, Paulo inicia esse ponto aqui falando justamente do assunto. Parece que Paulo retoma o assunto novamente, não é verdade? Ele começa o capítulo 1 com esse assunto: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E aí parece que ele vai finalizando o capítulo 1, entra o capítulo 2 inteiro e parece que esse assunto sumiu. Não, é que ele está falando do evangelho. Por que não é Paulo? Por que não é Pedro? Por que não é Apolo? Por causa do evangelho. Cristo é o poder de Deus, Cristo é a sabedoria de Deus. Então não é Paulo, não é Apolo, não é a sabedoria humana, é Cristo Jesus, é em Cristo, é pela obra de Cristo na cruz, é pela pessoa de Cristo e tudo que Cristo é e fez, que nós somos salvos. Nós não somos salvos por Paulo, nós não somos salvos por Apolo, nós não somos salvos por personalidades, nós não somos salvos pela filosofia, ou pela psicologia, ou pela sabedoria humana. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Essa é a ênfase de Paulo no final do capítulo 1 e no capítulo 2 todo. Então agora ele toma o assunto de novo. Já que eu estou esclarecendo isso na cabeça de vocês, já que eu estou colocando isso novamente na mente de vocês, o que é o evangelho, Cristo crucificado, agora eu vou voltar ao assunto que vocês têm em relação a essa divisão dentro da igreja, ok? Que é você estarem dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Pedro e eu sou de Apolo, ok? Então Paulo vai aqui mostrar que a figura do pastor, ela tem sua importância, mas Cristo é o centro de tudo. Então Paulo trabalha a essência do problema dessa igreja, que é uma compreensão errada do evangelho. E porque eles têm uma compreensão errada do evangelho, que Paulo prega novamente no capítulo 1 e 2, é que eles têm toda essa divisão entre eles, ok? Então ele segue no capítulo 3 dizendo: irmãos, não pude falar com vocês como espirituais, mas como a carnais,
como crianças em Cristo. A ideia que os coríntios têm é que eles são espirituais. Eles têm essa ideia de que eles são super espirituais. Eles têm uma imagem superdimensionada deles mesmos. Eles acham que são muito bons, que eles são muito espirituais. Por quê? Porque um dos pontos da espiritualidade deles está pautado nos dons espirituais. Então eles acham que por terem dons espirituais, porque eles têm experiências espirituais, eles são maduros na fé. E Paulo vai mostrar para eles que a maturidade cristã não está nas experiências, mas está na transformação santificadora do Espírito Santo na imagem de Cristo. É isso que é maturidade. Então Paulo vai tratar desse aspecto da maturidade aqui com eles e dizendo para eles: vocês são carnais, como crianças em Cristo. E veja o nosso texto, o versículo 2: dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Veja, Paulo está falando no passado. Quando Paulo chega a esta igreja, ele dá leite, é óbvio. Um monte de novos convertidos tem naquela igreja, um monte de gente que acabou de nascer de novo. Então Paulo vai trazer o genuíno leite espiritual. Essas pessoas acabaram de conhecer a Cristo, acabaram de nascer de novo. Então Paulo vai trazer o leite espiritual para eles. Só que Paulo passa 1 ano e meio junto com essa igreja, ensinando, pregando e vendo e produzindo e indicando um crescimento espiritual para essa igreja, empurrando essa igreja na direção da maturidade cristã, que é ser igual a Cristo Jesus. E Paulo sai dali, deixa, parece que Apolo naquele lugar e outros líderes, e vai para outras regiões. Só que Paulo, quando ouve as notícias da igreja, ele não ouve do crescimento deles. Pelo tempo passado, diz o autor de Hebreus, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda tem necessidade do leite. O autor de Hebreus também reclama da mesma coisa da igreja dos Hebreus, que pelo tempo passado, eles deveriam ter crescido espiritualmente, mas eles, no lugar de crescer espiritualmente, parece que o que acontece com a igreja de Corinto, que eles regridem. Por isso que Paulo vai dizer no versículo 2, vocês não estavam em condição de receber ele. De fato, vocês ainda não estão em condições. Vocês não estavam porque eram novos convertidos. Tudo bem, ok aí. Mas agora, pelo tempo que passou, vocês já deveriam ser mais maduros na fé. Por isso que Paulo vai usar a expressão aqui, que vocês são carnais. Isso é, vocês são imaturos. É natural que uma pessoa que, quando ela se converte, ela ainda carrega em si mesma os traços ainda de uma vida de conceitos, de ideias do mundo. Essa pessoa acabou de sair das trevas, ela ainda tem uma mentalidade muito voltada para a cultura, para as ideias e valores do mundo. E isso vai ser um processo de transformação. O problema é que nós já temos uma igreja de vários anos, nós temos crentes já de vários anos, mas eles continuam com a mentalidade do mundo. A cultura é mais poderosa sobre esta igreja do que Cristo e o seu Evangelho. Esse é o grande problema da igreja de Corinto. É que esta igreja, ela não permitiu a influência de Deus em sua vida, mas ela agarra todos os conceitos culturais e traz para dentro da igreja. Então, essa igreja é imatura, essa igreja como ele vai dizer, vocês são carnais, vocês são crianças em Cristo, no lugar de já estarem vivendo uma vida madura no Senhor da glória. E vocês não têm condições que eu trate de assuntos mais elevados com vocês. Eu tenho que pregar o Evangelho de novo para vocês. Foi o que Paulo fez no capítulo 1 e 2. Ele volta a pregar o Evangelho novamente. Cristo é o centro de todas as coisas. Esse é o ponto
mais básico do Evangelho. Cristo, Ele é o único, Ele é o primeiro, é o ponto mais elevado do Evangelho. Mas Paulo tem que voltar aos fundamentos com eles. Não é Apolo, não é Paulo, não é a cultura, não são os valores mundanos, é Cristo. Cristo é o centro de tudo e de todo cristão verdadeiro. Então Paulo precisa retomar, mas eles têm uma mentalidade, um comportamento mundano e não tem valores, não tem pensamentos e não tem uma mentalidade cristã. Paulo termina o capítulo 2 dizendo o quê? Nós temos o Espírito de Deus, e por termos o Espírito de Deus, nós temos a mente de Cristo. É aqui que Paulo termina. E Paulo vai dizer para eles: mas vocês são carnais. Então veja, irmãos, o que nós temos aqui. Essa igreja, ela é uma igreja doente. Ela é uma igreja com uma anomalia. Ela é uma igreja que ela não segue o fluxo do Espírito. O pessoal gosta de cantar essas músicas, né, que falam: vamos seguir a nuvem, né? Vamos seguir a nuvem. E é uma ideia do Antigo Testamento, quando a nuvem de Deus guiava o povo de Israel. Mas não é isso que acontece com essa igreja. Essa igreja não segue o Espírito, ela anda na carne. Por quê? Porque há divisões dentro dela. Então ela é carnal. Ela não está seguindo o Espírito, ela não está vivendo no Espírito, ela não está agindo no Espírito, porque ela não tem a mente de Cristo. Eles ainda estão com a mente envelhecida da cultura e do pecado. E aqui já tem algo para mim e para você. Quanto tempo você tem de cristão? Quantos anos faz que você conhece o Evangelho? Quanto progresso você fez na fé até agora? Quanto você já cresceu na fé? Quanto você já cresceu na oração? Quanto você já cresceu no caráter de Cristo, na santificação, seu comportamento dentro de casa, suas atitudes? Quanto disso reflete a Cristo Jesus? Seus valores, sua maneira de trabalhar, de fazer negócios, como isso está influenciado por Cristo Jesus? Sua vida moral. Nós vemos muita gente preocupada com bênçãos financeiras, mas vemos pouca gente preocupada dentro das igrejas com o crescimento espiritual. Irmão, vem contar uma bênção aqui. Olha, eu orei, estava querendo trocar de carro. Olha, eu orei porque eu estava querendo comprar. Olha, eu orei porque eu estava querendo uma porta aberta. Olha, eu orei para poder comprar uma passagem mais barata para eu poder viajar. Olha, eu orei. É só dinheiro. Rarissimamente você vê alguém dentro da igreja e diz: irmãos, eu consegui romper uma barreira espiritual na minha vida. Eu venci um pecado, eu venci um defeito no meu caráter, no meu temperamento. Eu estou crescendo em oração. Descobri uma coisa nova na Bíblia esses dias. Eu tenho mais sede de Deus. Eu tenho orado e jejuado para isso. Dia 7 de setembro tem jejum na igreja. Eu quero você aqui jejuando. Pelo quê? Por dinheiro? Não. A gente não jejua por dinheiro, não, irmão. A gente não jejua por dinheiro. Porque se você que é mau sabe dar coisas boas aos seus filhos, se o seu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra para ele. Se ele pedir um ovo, você vai dar uma cobra para ele. Se você e eu que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então você não precisa jejuar para conseguir alguma coisa de Deus. Você tem que jejuar, mas Deus, me dá um coração mais piedoso, mais temente, mais quebrantado, mais avivado. Senhor, me usa na tua obra. Deus, salva pessoas, usa a minha vida, edifica a tua igreja. Eis-me aqui como um trabalhador e cooperador na tua obra. Dia 7 de setembro estaremos aqui jejuando durante a manhã. Irmãos, é isso que o texto sagrado está nos chamando. Quanto tempo temos de fé cristã? Pelo contrário, na minha experiência como pastor e das centenas de pastores que eu conheço, é a mesma coisa. O que nós vemos é que quanto mais velhos os crentes ficam, a maioria esmagadora deles, mais frios, menos transformados, mais carnais eles estão. Não é verdade? Infelizmente, não há crescimento espiritual. As pessoas não crescem espiritualmente, elas começam a regredir. E meus irmãos, olha o versículo 3: porque ainda são carnais,
inveja e divisões entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Veja, essa igreja, ela está nessa categoria aqui, de pensar e viver exatamente como os mundanos daquela época viviam. E nada mais característico de alguém caído, de alguém sem Cristo, do que invejas e divisões. Alguém que tem uma vida sem Cristo, ele é ruim nos seus relacionamentos. Alguém que não perdoa, não é perdoado, é truncado, é uma pessoa endurecida nos seus relacionamentos. E aqui o que temos é isso. E Scofield, que foi um comentarista bíblico do século passado, ele escreveu uma Bíblia e comentou uma Bíblia. A Bíblia de Scofield já foi muito famosa aqui no Brasil, na década de 80, não pegou provavelmente a maioria de vocês, mas foi muito famosa essa Bíblia de Scofield. E ele dizia, em base a esses textos, que existem 3 tipos de crentes, 3 categorias de pessoas: os naturais, que não são salvos, que o texto já diz, os salvos, os espirituais, e os salvos carnais, o crente carnal, onde muita gente gosta de entrar nessa categoria. Eu sou assim mesmo, eu estou salvo em Cristo, meu nome está carimbado lá no céu, mas eu sou da carne mesmo, minha vida é assim, eu sou assim mesmo, eu não mudo, a minha natureza é essa aqui mesmo. Então isso não existe nesse texto. Quando Paulo fala aqui que eles são carnais, essa imaturidade, essa falta de influência do Espírito de Deus, Deus está tendo resistência na alma, na mente desses irmãos, nessa igreja, para levar essa igreja à maturidade cristã. Paulo está sofrendo diante dessa igreja, porque essa igreja não quer caminhar em direção à maturidade. Eles querem ficar na imaturidade, eles querem parecer com a cultura, eles querem estar no mundo e desfrutar do mundo. Esse é o ponto dessa igreja. Por isso que eles vivem em imoralidade, em divisões, eles vão nos cultos pagãos, eles vão para o São João, eles fazem um monte de coisa. O que a gente encontra hoje mesmo? Não é isso que a gente encontra. A gente encontra exatamente as mesmas coisas. Você fala, meu Deus, o que é isso? Essas pessoas, os coríntios, são muito parecidos com a igreja de hoje em dia. E meus irmãos, é aqui que nós precisamos do alerta em Deus. Nós precisamos que Deus abra os nossos olhos. Achei interessante o que Gordon Fee disse. Ele diz: eles não apenas não estão demonstrando vida no Espírito, os coríntios, mas o que é muito pior, suas brigas e rivalidades confirmam que seu comportamento é próprio da era presente, com seus valores caídos e distorcidos. Seu comportamento desmente o que quer que estejam dizendo a respeito de si mesmo, que são espirituais. Podem de fato ser pessoas do Espírito, isso é, ter o Espírito de Deus, ser salva, mas infelizmente, vivem como o diabo. Meu Deus, não deis lugar ao diabo, e é isso o que está acontecendo com esta igreja. Eles estão dando lugar à carne, eles estão dando lugar a uma vida de pecado. E aqui nós vamos ver como é importante, por isso que a Bíblia várias vezes, pastor, porque a Bíblia sempre vai nos chamar a atenção ao crescimento espiritual, porque a Bíblia sempre vai nos chamar a atenção à santificação, exatamente por isso, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne. Nós temos uma luta interna, nós temos uma luta da cultura contra o povo de Deus, ok? Então o cristão ele está lutando, ele precisa estar revestido de toda a armadura de Deus. Ele precisa resistir o diabo, ele precisa revestir e resistir às tentações, às lutas que vêm sobre ele. Ele não pode simplesmente se desarmar, ele não pode dar espaço para o diabo na sua vida. E infelizmente, irmãos, é o que nós vemos a igreja em Corinto fazer, é o que Paulo alerta a igreja de Éfeso também, e Paulo vai alertar isso a praticamente todas as igrejas, porque isso não é uma questão de uma localidade,
A grande questão, irmãos, é que isso está em todo momento da história cristã. E nós não podemos deixar que a natureza pecaminosa tome conta das nossas vidas, porque assim demonstraremos que não estamos no Espírito. Passamos lutas, passamos tentações, mas nós devemos resistir. Não deis lugar ao diabo. Nós não andamos na carne, nós vivemos no Espírito. Paulo vai dizer em Romanos: nós não estamos obrigados a pecar. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então você não pode dizer, se você é um cristão verdadeiro: não, pastor, eu não posso deixar esse pecado, porque olha o capítulo 5, versículo 11, olha o capítulo 5, versículo 11. Aqui é um fio curto. Aqui é um fio curto para mim e para você. Aqui é um fio curto para todos. E Paulo vai dizer a mesma coisa no capítulo 6, capítulo 5, versículo 11. Mas agora estou escrevendo que vocês não devem associar com alguém que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, consumista. É alguém que sempre quer mais, quer mais, quer mais. Idólatra, caluniador, fala mal dos outros, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer, ou vocês não devem nem dizer, nem saudar essa pessoa. É a ideia do texto. No capítulo 6, Paulo vai dizer novamente uma outra lista, dizendo: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. E aí ele vai dizer: nem os idólatras, nem os imorais, nem os adúlteros, nem os homossexuais. Ele vai trazendo uma lista. Então veja o fio curto aqui. Veja o fio curto aqui. Ao mesmo tempo que Paulo está dizendo para eles: ó, vocês são carnais, vocês estão dando espaço para o diabo na vida de vocês. Cuidado, porque se vocês viverem nisso, nem cristão vocês são. E aqui está o perigo de você não crescer espiritualmente. Porque quando você não cresce espiritualmente, primeiro você não glorifica Deus, você entristece o Espírito, você divide a igreja, mas você também escandaliza o nome de Cristo para o mundo. Veja, é um terror para todos os lados. A glória de Deus não recebe porque você não cresce espiritualmente. Você entristece o Espírito de Deus. Você divide a igreja. Você, no lugar de fazer a igreja avançar, você retrai a igreja para trás. Você, no lugar de ser uma bênção dentro da igreja, você se torna uma pedra de tropeço. E por último, você escandaliza, porque todo mundo que vê o comportamento de um cristão assim diz assim: para ser crente igual você não sou. Então esse é o chamado de Paulo aqui. Vocês são carnais, mas não deve ser essa a atitude de vocês. E aqui é um risco, irmãos. Para Paulo, o imperativo básico da vida cristã é: andem, vivam no Espírito, e vocês não satisfarão jamais os desejos da natureza pecaminosa. Gálatas 5,16. Paulo simplesmente não tem paciência para a fé que não resulta em comportamento correto, e isso não é perfeccionismo, é em vez disso uma questão de crescimento e amadurecimento espiritual. Gordon novamente, gostei da afirmação dele. Então o primeiro chamado de Paulo é abrir os olhos dele, está vendo? Diante do Evangelho de Cristo, vocês são carnais, não é isso que vocês deveriam estar vivendo. E agora Paulo vai entrar, a partir do versículo 5 em diante, ele vai tomar agora o ponto da liderança aí de Paulo, de Apolo, e ele vai tratar desse tema também da eclesiologia, que é a ideia da igreja, né? Do estudo da igreja, do significado de quem de fato é a igreja. Esse primeiro parágrafo deixa um alerta para mim e para você, amado. Cresça espiritualmente. Cresça espiritualmente. Deixa a presa espiritual para trás. Deixa a negligência para trás. As promessas de Deus, a eleição, não uma cama onde a indolência deve deitar-se, onde a preguiça e a frieza espiritual devem deitar-se. Eu sou eleito,
então agora eu vivo uma vida tranquila. Deus já me elegeu antes da fundação do mundo, agora eu vou beliscar, eu vou dialogar, eu vou conversar com o mundo, eu vou papear com o mundo, aí eu vou ser meio que amigo do mundo, eu vou ter uns encontros aí. Deus já me transformou na glória, aqui eu sou quem eu sou, Deus sabe. Quando Ele me aceitou do jeito que eu estava. Não, meu irmão, não. Um cristão verdadeiro, se ele pudesse viver como ele gostaria, e aqui está a característica do salmo, era uma vida de plena santidade à imagem de Cristo. Esse livro nos chama à correção espiritual. Esse livro não aceita que sejamos crianças em Cristo. Esse livro não aceita, e a Bíblia, o Novo Testamento não nos chama e não aceita em hipótese alguma a infância espiritual naqueles que já deveriam ser mestres em Cristo Jesus. Novamente eu faço a pergunta para você: quanto tempo você tem de cristão? Isso está proporcionalmente ligado diretamente à ideia do seu crescimento espiritual. Quanto mais tempo na fé, mais maduro na fé. Quanto mais tempo na fé, mais semelhante a Cristo, mais conhecimento a Cristo, mais sacrifícios por Cristo, mais trabalho por Cristo, mais dedicação a Cristo, mais amor a Cristo, mais amor à igreja, mais amor à palavra, sermos mais usados por Deus. Isso está acontecendo com você. Eu poderia terminar aqui hoje, dizer: irmão, que mensagem nós temos nesse texto para nós? De sermos chamados pela misericórdia ao arrependimento, a uma vida de crescimento espiritual. Deus não nos quer crianças em Cristo, carnais e maturos. Deus nos chama ao crescimento espiritual. Eu espero, irmão, que você leve isso a sério. Eu espero que você leve isso a sério. Eu quero dizer para você que não existe nada mais sério na vida do que isso. Seu emprego está em terceiro lugar, tudo na sua vida está, porque a Bíblia diz buscar em primeiro lugar. Quem disse isso? Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Nós não podemos aceitar nas nossas vidas uma falsa imagem ou uma falta de crescimento espiritual. Não foi para isso que o Senhor Jesus entregou sua vida naquela cruz, e não foi para isso que Ele nos deu o seu Santo Espírito e a sua palavra. Amém? Eu não posso pregar mais. Eu gostaria de parar aqui nesse momento e que eu e você orássemos. Não tinha programado isso, mas não sinto, tenho um texto inteiro para vocês nessa noite, capítulo 3 inteiro, mas sinto que Deus me chama nesse momento, um profundo momento de oração e de reflexão diante do Espírito Santo. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor nosso Deus. Feche seus olhos, abra seu coração ao Senhor nesse momento.